Pronto, então tá gravando também aqui no Casar. E a primeira tarefa de hoje é a gente treinar a técnica de subrede. Então, imagine a seguinte situação. Você foi responsabilizado por definir o endereçamento IP de uma empresa em expansão. 3 novos departamentos foram inaugurados. Cada um deles possui a seguinte quantidade de dispositivos a serem conectados a uma rede IPv4. O departamento de automação, que tem 2.000 dispositivos, é como se fosse uma um chão de fábrica, né, com 2.000 dispositivos vão se conectar. Você já pensa aí até a internet das coisas, né, tudo conectado. Departamento de finanças, tem 28 pessoas lá, 28 dispositivos trabalhando, pode ser impressora, pode ser computador pessoal. E na diretoria, tem 6 diretores na empresa, tem 6 dispositivos para eles. Determine o melhor esquema de endereçamento privado, de modo a minimizar o desperdício de endereços IP. Lembre-se de reservar um IP para cada interface do roteador que conectará as subredes de cada departamento. Como a gente fez lá no exercício, né? O roteador que vai conectar cada um dos departamentos vai ter também que ter um endereço IP. Não é? Então, a primeira pergunta, né? Resolver a letra A aqui. Como é que você procederia para resolver essa letra A? Eu tenho 2.000 dispositivos. Qual classe de endereços eu vou selecionar? Classe A, classe B ou classe C? E aí? Como é que a gente resolve essa primeira tarefa? Se eu tenho 2.000 dispositivos, qual é a classe de endereço que melhor se adequa para iniciar o procedimento? A, B. Perfeito. Resposta letra A. Como A 2.000 dispositivos, começaremos o procedimento com uma rede classe B privada. E aí existem 16 redes classe B privadas. Né? Existe a rede 172.16.0.0 e eu vou escrever todas aqui. A rede 172.17.0.0, A18, A19. Isso aqui, pessoal, é como se fossem os DDDs de diversos estados. Né? Vamos imaginar aí que você tem um país com 16 estados e cada um deles vai ter um DDD. Então seria, com a analogia que a gente faz com a rede de telefonia, seria isso. Então eu tenho a rede 22, deixa eu copiar esse aqui, a rede 23, 24, isso vai até o 31, né? 25, 26, deixa eu subir um pouquinho aqui, 27, 28, 29, 30 e 31. Tá ok? Todos eles vão adotar, todas elas são as redes, adotando a máscara, todas elas adotando a máscara 255.255.0.0 ou /16, tá? Essas duas formas de escrever a máscara são válidas. Isso aqui a gente apresenta a máscara em formato decimal pontuado e aqui a quantidade de bits 1 na máscara de subrede, tá? Como a gente bem sabe, se a gente passar o valor 255 da base 10 para a base binária, 255 na base 10 vai ser igual a 8 bits 1 na base binária. Se você dividir 255 por 2, usar o nosso protocolo, nosso algoritmo de conversão, dividindo por 2, até que no quociente e no resto só existam dígitos da base de destino, ou seja, só existam zeros e uns, 255 equivale a 8 bits 1.
Tá? Então a gente pode representar tanto na notação decimal pontuada quanto no barra 16, que é uma notação chamada CIDR, que significa Classless Interdomain Routing. Tá? Quando a gente escreve a máscara nesse formato, a gente está escrevendo nessa notação chamada CIDR. Isso é termo técnico para vocês conhecerem. No momento de fazer alguma leitura, já conhece o que significa essa sigla. Tá? Então é muito importante a gente escrever a máscara. Faltou isso em alguns exercícios que vocês entregaram para a segunda avaliação. Faltou designar a máscara, que é informação muito importante. No momento da gente fazer uma configuração, a gente vai ter que colocar o endereço IP, a máscara subrede, gateway padrão, e sendo um dispositivo da rede de acesso, a gente vai colocar também a configuração do servidor de DNS. Tá? Então, como há 2.000 dispositivos, começaremos o procedimento com a rede B privada. Então a gente escolhe qualquer uma delas. Apenas essas 16 redes que estão apresentadas aqui, selecionadas, são redes IP privada classe B. Não existem outras, tá? Se o endereço começa com 72 e no segundo octeto não tem nenhum desses valores, de 16 até 31, esse endereço não é privado, ele é público. Por exemplo, o endereço 50.0.0, essa rede aqui, 172.50.0.0, não é privada. Ela é pública. Pública. Ou seja, pode ser utilizado no núcleo. Cadê o... Pode ser utilizado aqui. Deixa eu pegar o diagrama para vocês verem. Pode ser utilizado nesse enlace aqui, entre os roteadores da Embratel e o roteador da Redcore, onde a gente tem endereços IPs públicos. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, dentro da nossa topologia, na rede de acesso a gente vai ter endereços privados, 192.168.3.253, esse endereço aqui é privado classe C. Na rede de distribuição, endereços privados classe C. Entre a rede core e a rede de distribuição, ainda endereços privados, aqui a gente utilizou endereços privados classe B. E quando você sai da sua rede local e vai para a rede pública, você vai utilizar endereços IPs públicos. Essa é a diferença, tá? Então, nesse exemplo de arquitetura de 3 camadas, com a rede core, a rede de distribuição e a rede de acesso, a gente vai utilizar endereços privados até as interfaces do roteador de borda. Isso aqui é chamado de roteador de borda, porque ele está aqui interligando a rede local com a rede externa, né, com a internet, até o roteador de borda dentro das interfaces da rede local. Nós vamos utilizar endereçamento privado. E a partir da interface do roteador de borda que vai para a internet, está aqui a nuvem e um roteador da Embratel, a gente vai utilizar nessa interface I1, aqui, endereçamento público, 201.167.9.2. Tá? Então, como a gente está lidando aqui com endereçamento local, não é? Responsabilizado definido de uma empresa em expansão, então no interior da empresa eu vou ter endereçamento privado. Então, como eu começo com a classe B, tá? Eu uso qualquer uma dessas redes, aqui qualquer uma dessas 16 redes. Vamos escolher aqui a primeira. Então, nosso procedimento é escrever a faixa de host, não é? Essa faixa aqui. A faixa de host geralmente a gente preenche de vermelho, tá ok? Então vamos colocar aqui vermelho, essa é a faixa de host, a faixa de rede, que seria o DDD, não é? Identifica a rede IP, a gente marca de azul, e o nosso procedimento é escrever a faixa de host em binário. Tá? Então tá aqui, deixa eu copiar isso aqui, ferramenta pincel e ferramenta pincel. Beleza. Então, claro, 2 elevado a 16 é igual a 65.536. Essa é a quantidade
de bits na faixa de host determina a quantidade de endereços que podem ser utilizados para configurar dispositivos nessa rede. Tá entendido isso, pessoal? Eu sei que esse tema aqui não é um tema simples, tá? A quantidade de bits na faixa de host, ou seja, na classe B eu tenho 16 bits na faixa de host e 16 bits na faixa de rede. A quantidade de bits na faixa de host determina a quantidade de endereços que podem ser utilizados para configurar um dispositivo nessa rede, tá? Então, como eu tenho 16 bits, 2 elevado a 16 é 65.536. Com aquele procedimento que a gente já viu, né? Com um bit eu consigo representar dois valores diferentes, 0 e 1. Com 2 bits eu consigo representar 4 valores diferentes, 00, 01, 10 e 1. Esse raciocínio se mantém e por indução a gente chega à fórmula geral de quantos endereços eu posso ter com uma certa quantidade de bits na faixa de host. Então, 2 elevado a 16 é 65.536 e essa é a quantidade de endereços que a gente vai ter para utilizar e configurar os hosts. Contudo, a empresa só tem 2.000 dispositivos. Então, como o enunciado da questão leva em consideração para minimizar o desperdício de endereços, tá? Vou destacar aqui, a gente utiliza a técnica de subrede para reduzir a quantidade de endereços que eu vou ter dentro dessa rede. Então, se eu pego esse primeiro bit aqui e tiro ele da faixa de host e coloco ele na faixa de subrede, então vou repetir aqui, vamos tomar emprestado o primeiro bit da faixa de host e alocá-lo na faixa de subrede. Nós temos adotado o procedimento de faixa de subrede, colocar ele como azul e sublinhar. Pronto. Então o primeiro bit foi tomado emprestado da faixa de host e alocado na faixa de subrede. Com isso, quantos bits sobram na faixa de host? Responde aí, pessoal. Vamos interagir. Quantos bits sobram na faixa de host? Quantos bits sobram na faixa de host? Conta aí. Perguntei aí no chat. Quantos bits sobraram na faixa de host? Quantos bits vermelhos existem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contei errado. 1, 2, 3, 4. É porque tá faltando bit aqui, na verdade. Um 0 aqui e um 0 aqui. Só tinha 7 bits. Pronto. 3, 7 com 8, 15. Então agora, em vez de ter 16 bits para fazer endereçamento de host, eu só vou ter 15. Então 2 elevado a 15 é igual a 32.768. Tá? Mas eu preciso de 32.000 endereços, sim ou não? Qual é a quantidade de endereços que eu preciso? Qual é a quantidade de endereços que é necessária? Eu preciso de 2.000 endereços, mas eu tenho 32.000. Então eu estou desperdiçando aí mais de 30.000 endereços. E como o objetivo é minimizar o desperdício, então eu vou continuar aplicando a técnica de subrede. Não é? Então, tomamos emprestado o primeiro bit, agora vamos tomar emprestado o segundo bit da faixa de host e alocá-lo na faixa de subrede. Então vamos tomar mais um bit emprestado da faixa de host e alocá-lo
na faixa de subrede. Não tem jeito de colocar esse negócio certo aqui, alocá-lo na faixa de subrede. Então, nós já temos o primeiro bit que foi tomado emprestado da faixa de host, colocado na faixa de subrede, e agora vamos alocar o segundo. Tá? Com isso, sobram 14 bits na faixa de host. E é sempre dividido pela metade, né? 16.384. Mas eu não preciso de 16 mil endereços, eu só preciso de 2.000. Então esse procedimento continua. Tá? Toma mais um bit emprestado da faixa de host, alocá-lo na faixa subrede. E aí agora eu já tenho 3 bits. Sobraram agora 13 bits na faixa de host. Isso vai dar 8.000. Eita, e agora? 8.190. Agora eu não lembro mais esse daqui decorado. Então, 16 é 8.192. 16.384 dividido por 2. 8.142. 8.142 endereços. Então estamos chegando perto, né? No raciocínio, no passo a passo, no algoritmo, nós precisamos de 2.000 endereços. Começamos o procedimento com 65 mil endereços, desperdiçando mais de 63 mil endereços. Depois a gente conseguiu reduzir para 30 mil desperdício, depois para cerca de 14 mil e agora a gente já está em cerca de 6 mil. Tá? Então já existem 3 bits alocados na faixa de subrede. E a gente continua o procedimento. Toma mais um bit emprestado. Sobram agora 12 bits na faixa de host. 4.096. E aí, se a gente tomar apenas mais um bit emprestado, e alocá-lo na faixa de subrede, a gente vai ter agora 2.048. Vocês acham que se a gente tomar mais um bit emprestado, tomamos aqui 5 bits emprestados? Espera aí que eu pulei alguma coisa aqui. 16, 15, 14, certo, 13, certo, 12, certo, 11. Que é 11. Sobram 11 bits na faixa de host, tá aqui certinho, 2048. E aí eu chego no meu objetivo. Então, como eu tenho 2.000 dispositivos, tá? Com essa técnica de subrede, eu consegui criar aqui uma subrede que vai utilizar apenas 2.048 endereços, tá? Então, subnetamos 5 bits na faixa de host e aí vamos precisar de 2.000 endereços. Então, selecionamos aqui a primeira subrede, ou melhor, a primeira rede IP privada classe B, uma vez que partimos da classe B pela quantidade de endereços. Se eu precisasse de até 254 endereços, a gente podia partir da rede classe C. E chegamos a esse quantitativo de endereços, né? 2048, alocando 5 bits da faixa de host para a faixa de subrede. Aí eu pergunto a vocês, a máscara padrão da classe B, qual é? Qual a máscara padrão da classe B? Qual é? É a 255.255.0.0 ou barra 16, né? Tá aqui. Ou barra 16. Agora que nós tomamos 5 bits emprestados da faixa de host e colocamos na faixa de subrede, nós temos aqui os 16 bits originais mais 5. Então a máscara dessa rede vai ser a máscara dessa rede será na notação CIDR 16 mais 5. Vai ser a barra 21. Tá? E aí quando você usa a técnica de subrede, você
geralmente tem as máscaras padrão 255, 25500, você começa a adicionar esses bits aqui na notação decimal pontuada, tá? Quando alocamos o primeiro bit da faixa de host e ele passa a fazer parte da faixa de subrede, a máscara passa a ser 255, 255 ponto. Aí vamos lá, pessoal. Como eu tenho aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu peguei o primeiro bit mais à esquerda. Nesse octeto aqui, né, a gente viu que se a gente dividir 255, se a gente representar 255 na base decimal para a base binária, a gente vai ter 8 bits uns, tá? Então, a máscara original é a máscara 255, 25500, tá? Se a gente, da mesma forma, representar esse 0 aqui em binário, teremos 8 bits 1, tá? Então, vou representar aqui a máscara com os bits, tá? Então, eu peguei esse primeiro bit aqui da faixa de host e aloquei na faixa subrede. Quando eu faço isso, ele passa de 0 para 1, tá? Então, esse 1 aqui é um 1. Cada bit desse aqui vai ter uma representação na base decimal, tá? Então, esse primeiro bit mais à esquerda é o bit 128. O segundo bit é o bit 64. O próximo bit é o 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente viu no começo da aula de hoje que passando 255 da base 10 para a base binária, a gente teria 8 bits 1. Então, se a gente somar todos esses valores aqui, nós teremos o resultado 255. Pode somar que você vai ver que vai dar 255, tá? Então, quando eu pego o primeiro bit da faixa de host e aloco esse bit na faixa de subrede, essa máscara passa a ser 255.255.128.0, tá? Esse bit aqui, o bit 1, é o valor correspondente em decimal 128, ok? Quando eu pego dois bits, o primeiro e o segundo, nesse caso aqui, eu peguei 2 bits emprestados, eu vou somar 128 e 64. E a máscara vai passar a ser 255.255.192.0, tá? Porque 128 e 64, o resultado é 192. Quando eu pego os 3 primeiros bits, eu vou somar 128, 64, 32. E a máscara vai passar a ser 255.254.0. Porque 128 mais 64 mais 32 dá 224. Tá? Esse é o terceiro caso, quando eu peguei 3 bits emprestados da faixa de host e coloquei na faixa de subrede. No quarto caso, 255, 255, ponto. E aí eu vou somar 224 com 16, que vai dar 240.0.0. Tá? Esse é quando eu peguei 4 bits emprestados. Quando tomamos um bit emprestado da faixa de host. Aqui é quando tomamos 2 bits emprestados. Essa é a máscara resultante. Essa é a massa resultante. Quando tomamos 3 bits emprestados
3 bits emprestados da faixa de host. Essa é a massa resultante, tem vírgula sobrando aqui. Seguindo o raciocínio, quando tomamos 4 bits emprestados, 2 bits, 3 bits, 4 bits, e enfim, para esse exemplo, quando tomamos 5 bits emprestados da faixa de host, 5, aí nós vamos somar 128, 64, 32, 16 e 8, tá? Então vai ser aqui 248, tá ok? Então, quando a gente toma essa quantidade de bits emprestados, né, nós vamos ter aqui 2.048 endereços válidos, tá? O que é que você está reclamando aqui? Então esse é o procedimento, pessoal, de você fazer a técnica de subrede, tá? Você passa a faixa de host para binário e começa a alocar os bits da faixa de host para a faixa de subrede, contabilizando a quantidade de bits que sobraram na faixa de host, na faixa vermelha, tá ok? Então, dessa forma, nosso problema é fazer o endereçamento de 2.000 dispositivos no departamento de automação, tá? Então, eu criei aqui, quando eu tenho 5 bits alocados na faixa subrede, como alocamos 5 bits na faixa de subrede, criamos 2 elevado a 5 subredes. 2 elevado a 5, que são 32, ou seja, ou seja, 32 subredes, tá? Porque eu tenho 32 combinações com 5 bits. 0000, 0001, e aí eu vou passando essas combinações para a base decimal para conseguir observar quais são esses endereços de subrede. Então, se a gente fosse fazer a representação por meio de tabela, que é como a gente respondeu o exercício, vamos inserir aqui uma tabela que vai ter 4 colunas. Aqui eu vou ter o identificador da subrede, né? Subrede 1. Aqui eu vou ter o endereço de host, ou melhor, endereço de rede. Aqui eu vou ter os endereços de host e por fim o endereço de broadcast. Tá ok? Então, originalmente nós pegamos a primeira subrede, a primeira rede IP privada classe B, e ela vai ser o primeiro endereço de rede da primeira subrede, 172.16.0.0. Deixa eu centralizar aqui também. Perfeito. E aí, eu pergunto a vocês o seguinte: qual é o endereço de broadcast da primeira subrede? Conceitualmente, o endereço de broadcast é o endereço no qual todos os bits na faixa de host são iguais a 1. Então, se eu pego esse endereço aqui, que foi o resultado do nosso procedimento de subrede, pego esse endereço aqui e preencho todos esses bits aqui com 1, vocês concordam que todos os bits na faixa de host desse endereço aqui estão representados com 1? Concordam? Vamos tentar interagir, pessoal. Vocês concordam que todos os bits na faixa de host desse endereço aqui estão representados com 1? Então, da mesma forma que a gente viu aqui a máscara, né, somando aqui os bits, eu vou pegar esses valores dos bits aqui e vou colocar aqui embaixo para ajudar a gente. Então, o primeiro bit está com 0 ou com 1? Está com 0. Então, eu não considero ele na soma, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. O segundo bit também está com 0? Sim. O terceiro bit também está com 0? Sim. O mesmo para o quarto e para o quinto bits. Só quem está com 1 é o sexto, sétimo e oitavo bits.
4 mais 2 mais 1 vai ser igual a 7. E aí, como os 8 bits do último octeto estão com 1, 255. Esse daqui é o endereço de broadcast da minha primeira subrede, tá? 172.16.7.255. E os endereços de host vão ser todos os endereços nessa faixa. 172.16.0.1 até 172.16.7.254. Então aqui eu tenho os 2048 endereços dessa primeira subrede. Tá ok? Vamos colocar mais uma linha aqui. SR2. Então, nessa segunda subrede eu vou ter 172.16. E aí eu continuo, né? De 7 agora eu vou para 8. 8.0. Essa segunda subrede agora vai ser a subrede no qual essa daqui é a subrede 1. E agora a subrede 2 vai ser aquela, droga, vou botar mais umas linhas aqui, a subrede 2 vai ser aquela com o bit, o quarto bit aqui com 1, tá? Essa é a diferença. Então esse daqui vai ser o endereço de rede, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O endereço de rede da segunda subrede, 172.16.8.0. E aí a gente vai passar novamente para observar qual é o endereço de broadcast, a gente passa todos os bits da faixa de host para 1. Tá? Então vamos lá. Então eu tenho 8 bits 1 no quarto octeto e tenho 5 bits 1, melhor, 4 bits 1. Antes eu tinha 3 bits 1, agora eu tenho 4 bits 1 na faixa de subrede, tá? No terceiro octeto eu tenho 4 bits 1, melhor dizendo, no terceiro octeto eu tenho 4 bits 1. Então, se eu somo esses 4 bits aqui, né, esses 4 bits, tá aqui, eu vou ter o endereço de broadcast da minha segunda subrede. Então o endereço de broadcast vai ser 172.16, né? A gente não alterou o primeiro e o segundo octeto, e no terceiro octeto a gente vai ter esses 4 bits aqui como 1. Então 8 mais 4 mais 2 mais 1 vai ser igual a 15. Tá? 8 com 4, 12, com 2, 14, com 1, 15. E 8 bits 1 no terceiro octeto equivale a 255 na notação decimal. Então esse daqui vai ser o endereço de broadcast da minha segunda subrede. E todos os endereços nesse intervalo serão endereços de host. Então 72.16.8.1 até 172.16.15.254. Tá? Então, os endereços de host, você vai pegar o endereço de rede e adicionar 1 no quarto octeto e vai tomar o endereço de broadcast para descobrir o último endereço de host, você toma o endereço de broadcast e subtrai 1 do último octeto. Tá vendo? Então, na prática, é assim que a gente monta. A gente tem todo esse procedimento aqui de subrede para compreender de onde esses valores vêm e, na prática, a gente pode montar dessa forma. E aí fica fácil agora. Né? Então, como a gente pode observar aqui, eu estou adicionando 8 ao terceiro octeto para observar quais são os endereços de rede. Também estou adicionando 8 ao terceiro octeto para observar quais são os endereços de broadcast. E os endereços de host são qualquer endereço nesse intervalo. Então, eu repito aqui o valor dos 3 primeiros octetos, 172.16.16. E aí adiciono 1 ao último octeto. Adiciono 1 e vou até o valor do endereço de broadcast, reduzindo, subtraindo 1 do último octeto, 172.16.23.254. Ok? E assim eu posso prosseguir, né, até representar, se o meu desejo for, as 32 subredes que foram criadas. Tá?
Só mais um exemplo aqui, a subrede 4 seria 172.16. Aí 16 com 8, 24. O endereço de broadcast 172.16. Aí 23 com 8, 31. O primeiro endereço de host vai ser o endereço de rede, representando aqui o último octeto com 1. E o último endereço de host vai ser o endereço de broadcast, representado aqui o último octeto, subtraindo 1, 254. Tá? E eu poderia pegar qualquer uma dessas subredes, qualquer uma dessas 32, né? A gente não vai representar as 32, mas a gente poderia pegar qualquer uma delas e alocar para o departamento de automação. Tá ok? Alocar para o departamento de automação. Então, a subrede resultante para configuração dos dispositivos do departamento de automação seria a SR1. Por exemplo, eu selecionei a subrede 1 e ela vai ser 172.16.0.0 barra 255.255. Ponto. E a gente chegou à conclusão que a máscara resultante com 5 bits é a 248.0. 248.0. Ou na notação CIDR seria 16 mais 5 bits alocados, barra 21. Tá? Então, no momento que a gente fosse configurar os dispositivos da subrede de automação, a gente iria inserir, então, por exemplo, o primeiro dispositivo da rede do departamento de automação poderia ser configurado com o IP 172.16.0.1, que é o primeiro endereço IP válido, tá? Barra 255.248.0. Então esse seria o endereço IP e a máscara subrede desse primeiro dispositivo, tá? Já o segundo dispositivo, vou copiar aqui para economizar tempo. Já o segundo dispositivo poderia ser configurado com o IP 172.16.0.2, tá? Com a mesma máscara, 255.255.248.0. Tá? Então é aqui que a máscara é utilizada para indicar qual é quantos bits estão subalocados, né? Alocados da faixa de host para a faixa de subrede. Tá? Isso resolve o primeiro problema, o problema da letra A. Contudo, o departamento de finanças só tem 28 dispositivos. Tá? Então, você poderia partir de qual classe de endereço do departamento de finanças? Diz aí, qual classe de endereço você partiria? Classe A, B ou C? Qual é aquela que mais se aproxima, né, originalmente, da quantidade de endereços 28? Vamos lá, pessoal. Para o departamento de finanças, que eu tenho 28 dispositivos, imaginar que tem 28 computadores lá, ou 26 computadores e 2 impressoras, seja o que for. Eu preciso de 28 endereços, não é? E eu tenho endereços privados classe A, B ou C. Para a gente iniciar o procedimento de subrede, qual é aquele que mais se aproxima de 28 dispositivos? Uma rede classe A, uma rede classe B ou uma rede classe C? Lembrando que na rede classe A eu tenho 24 bits na faixa de host, na rede classe B eu tenho 16 bits na faixa de host e na rede classe C eu tenho 8 bits na faixa de host. Qual deles melhor se ajusta para começar a resolver o problema do departamento de finanças?
Então, com uma rede privada classe C, temos 8 bits na faixa de host, o que nos leva a uma quantidade de 256 endereços, sendo 254 válidos, uma vez que 2 endereços são reservados, um para o endereço da rede e outro para o endereço de broadcast, totalizando 254 endereços de host. Então, para resolver o problema de evitar desperdício de endereços no departamento de finanças, começamos o procedimento de subnetting com uma rede privada classe C, tá? E aí, nós aprendemos que na classe C, os endereços que foram reservados pela ETF no RFC 1918, que foi o documento que padroniza a técnica de subrede, é 172.168.0.0 até 192.168.0.0 até 192.168.255.0. Então eu tenho 256 redes IPs privadas classe C, da rede 0 até a rede 255, tá? Então eu posso selecionar qualquer uma delas. Vamos selecionar aqui a décima, 192.168.10, décima primeira, né? 10.0. Então essa daqui será a minha rede inicial. Da mesma forma que eu fiz na rede classe B, né? Comecei com a primeira rede IP privada classe B, agora eu vou começar com a 11ª rede IP privada classe C. Por quê? Porque é assim que a gente escolhemos a 11ª. Então aqui a faixa de rede é representada de azul, e aí a gente entra também com o terceiro octeto na faixa de rede, já que é uma rede classe C. E aí sobram apenas 8 bits na faixa de host. E a gente representa esses bits aqui na nossa metodologia com vermelho, tá? Então, inicialmente eu tenho 254 endereços, mas a gente precisa de 28, tá? Então, da mesma forma a gente começa a técnica de subrede, a técnica de subnet. Toma o primeiro bit mais à esquerda do octeto emprestado e aloca esse bit na faixa de subrede, tá? Com isso, deixa eu copiar e colar para a gente ir mais rápido. Então, vamos tomar o primeiro bit emprestado da faixa de host e alocá-lo na faixa de subrede. Ok. Então, com isso, eu vou ter dois elevado à sétima bits na faixa, 2 elevado à sétima endereços na faixa de host, não é? 2 elevado à sétima vai dar 128, tá? Mas a gente precisa apenas de 28 endereços, né? Que é o destino aqui do problema. Só existem 28 dispositivos no departamento de finanças. Então vamos tomar emprestado mais um bit. Vamos tomar emprestado mais um bit da faixa de host e alocá-lo na faixa de subrede.
Então agora eu vou ter 2 bits na faixa de subrede, restando 6 bits na faixa de host. 2 elevado a sexta é igual a 64, mas precisamos apenas de 28 endereços. Então, continuamos o procedimento, esse é o algoritmo. Vamos tomar mais um bit emprestado. Agora eu vou ter 5 bits na faixa de host. 2 elevado a quinta é igual a 32. Está aqui os 5 bits da faixa de host. E aí eu preciso de 28 endereços. Se eu tomar mais um bit emprestado da faixa de host e colocá-lo na faixa de subrede, eu vou ter apenas 16 endereços de host, sendo 14 válidos. Com 32 no total, eu tenho 30 endereços válidos. Então eu minimizei o desperdício de endereços IP. Então, essa daqui vai ser... Eu vou precisar tomar emprestado aqui 3 bits da faixa de host e colocá-los na faixa de subrede. 2 elevado à terceira, eu vou ter 8 subredes. Então, a gente faz o procedimento aqui de inserir a tabela com 4 colunas e 9 linhas. Tá? Aqui o identificador da rede. Aqui a gente vai ter o endereço de host. Endereço de host, ou melhor, endereço de rede. Endereço de broadcast. E aqui eu vou ter os endereços de host na terceira coluna. Endereços de host. Centralizar tudo isso aqui. E aí, o primeiro endereço de rede, o endereço de rede da rede será o endereço de rede da primeira subrede, 0.0. E o endereço de broadcast será aquele no qual todos os bits na faixa de host forem iguais a 1. Se eu tomar esse endereço aqui e representar todos os bits na faixa de host iguais a 1, 1, 2, 3, 4, 5, e eu tomar o valor decimal de cada um dos bits, tá aqui. Então, se eu coloco o bits 1 na faixa de host, eu vou ter o endereço de broadcast. Esse é o conceito do endereço de broadcast. Todos os bits na faixa de host iguais a 1. Então, eu vou somar o bit, o quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo bits. 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 é igual a 31. Outra dica, pessoal, disso aqui, ó. O valor do somatório dos valores que estão à direita vai ser igual ao valor à esquerda menos 1. Então, se eu quiser saber aqui quanto é o valor dessa soma, basta olhar para o valor que está à esquerda e subtrair 1. Então, 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 vai ser igual a 31. Da mesma forma que 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1 vai ser igual a 63. Tá entendendo? Então, toda vez que eu quiser a soma desses valores aqui, eu subtraio uma unidade do valor que está à esquerda. E eu vou conseguir obter esse somatório. Então, o endereço de broadcast vai ser 192.168.0.31. Tá vendo? São esses 5 bits, ponto 31. E os endereços de host vão ser todos os endereços nesse intervalo, do 1 até 192.168.0.30. Tá? Isso aqui vai se repetir em todas as subredes. Então, eu vou ter aqui a subrede 2, as subredes 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Como é que eu sei a quantidade de subredes? 2 elevado à quantidade de bits na faixa de subrede. Então, 2 elevado à terceira dá 8, eu vou ter 8 subredes. Tá? O endereço de rede da segunda subrede é o endereço de broadcast da primeira subrede mais 1. Então, vai ser igual a 32. Tá? Todos os endereços de rede, eu consigo observar aqui, eu vou somar 32 a eles. 64, não é? Então, 64 com 32 vai dar 96. 96 com 32 vai dar 128. 128 com 32 vai dar 160. 160 com 32 vai dar 192. 192 com 32 vai dar 224. Tá? Todos os endereços de broadcast vão ser o endereço de rede da subrede posterior menos 1. Então, o endereço de broadcast da segunda subrede vai ser o endereço de rede da terceira subrede menos 1.
dá 63. Tá? E aqui, como aqui é 96, o endereço do broadcast vai ser 95. Como aqui é 128, o endereço de broadcast da antecessora vai ser 127. E esse raciocínio se mantém para todas as subredes. 59, 191 e 223. O endereço de broadcast da última subrede é igual ao endereço de broadcast da rede que não foi subnetada, no caso é 255. E os endereços de host vão ser todos os endereços nesses intervalos. Deixa eu copiar isso aqui, copiar isso aqui, copiar isso aqui. E qual é o primeiro endereço de host da segunda subrede? É o endereço de rede mais 1, 33. Qual é o último endereço de host da segunda subrede? É o endereço de broadcast menos 1, 62. Esse raciocínio se mantém para todas elas. 65, 94, 97, 126, 158, 129, 161, 190, 222, 193, 225, 254, tá? E aí nós fizemos um exemplo completo de uma tabela com 8 subredes, didaticamente é o que dá para fazer, né? Com 32 já fica demais, como a gente passou pela letra A. Então na letra B eu poderia alocar aqui qualquer uma dessas subredes para o departamento de finanças. Vamos imaginar que eu quis alocar aqui a subrede 3. Vou marcar ela aqui com fundo cinza. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso rápido. Propriedade da tabela, cor do fundo da célula cinza. Ok? Pronto. Então, o administrador da rede resolveu endereçar os dispositivos do departamento de finanças com a subrede 3. Tá? Então, os dispositivos nessa rede teriam qualquer endereço entre 65 e 94. E qual seria a massa subrede resultante? A máscara de subrede resultante seria 255.255.255. Aí a gente alocou 3 bits da faixa de host e colocou na faixa subrede. 128 mais 64 mais 32. Ó, 128 mais 64 vai dar 192, com 32 vai dar 224. Então 224. Ou na notação CIDR ou barra 27 na notação CIDR, dizendo que existem 27 bits na faixa de rede. Os 24 originais mais os 3 da faixa subrede. No total tem 27 bits na faixa de rede. Tá? Então essa seria a massa que a gente configuraria os dispositivos. Da mesma forma que a gente configurou o dispositivo na letra A com 172.16.02, 255.255.248.0, nós vamos configurar aqui, por exemplo, o primeiro dispositivo do departamento de finanças seria configurado com o endereço 192.68. E aí o primeiro endereço IP válido da subrede 3 é o 65.0.65 com a máscara 255.255.255.224, tá? E os demais dispositivos seguiriam os endereços de host. 65, aí depois 66, 67, 68, 69, e assim que esses dispositivos seriam configurados. Tá? Então, a diretoria tem 6 dispositivos
Aí eu peço que vocês façam esse exercício da letra C, tá? Respondam a letra C. Esse é o passo a passo, pessoal, da técnica de subrede, tá? A gente começou com a subrede mais difícil, que era a subrede classe B, tem mais bits para trabalhar e aí fica menos intuitivo. E na classe C, como tem menos bits para trabalhar, fica mais intuitivo, a gente consegue visualizar isso de forma mais fácil, porque os valores são menores, né? Em vez de a gente começar com 65 mil endereços, como é o caso da classe B, a gente começou com 255 endereços, como é o caso da classe C, tá? Sendo 256 endereços, sendo 254 endereços de host válido. Ok, pessoal? Vocês ficaram calados a aula toda, né? Espero que tenha sido proveitoso, tá? Deixa eu parar aqui a gravação, para a gravação do Meet. Quando a gente para a gravação do Meet, deixa eu até botar para cá para vocês verem. Quando a gente para a gravação do Meet, não sei se já notaram isso, aí ele informa aqui para onde a gravação vai. Então vai para o teu Drive, Michele. Se tu quiser depois compartilhar lá no mural, fica à vontade. Mas como eu gravo local aqui também, como casar, aí como Kazan, aí eu consigo também colocar no YouTube e colocar o link lá. Vou finalizar a gravação agora.